Seja bem-vindo ao Elas e Ele, o seu programa de análise e debate. Estamos debatendo desemprego e agora nós vamos pedir a opinião de um especialista no assunto, alguém que tem até rugas de preocupação, né, com o desemprego, com a situação econômica. Ele tem rugas de preocupação. Vamos lá, meu caro John Galt, ele é menino, não é menina, né? Mas as meninas aceitam esse aqui, ama. Meu caro John Galt, qual é a sua opinião sobre o desemprego? Ele é estrutural ou ele é conjuntural? O que o senhor acha? As rugas aumentaram, ele está pensando. Não, ele está explicando. Então eu senti que ele pensou, ele está refletindo sobre o assunto. E, portanto, você acha que... É mesmo? Meio lacônico, né? Polêmico. Opinião polêmica do John Galt. John Galt não tem papas na... Ele tem papas na papa, né? Uma meta-papa, olha, vocês podem ver. Ô Ives, a hora que fica o silêncio, a gente fica olhando pra ele para de respirar, ele para de respirar e fica quietinho. Ele é um amor. Então, gente, mas voltando... eu queria voltar um pouco atrás, já que estamos falando da maquiagem que obviamente ocorreu durante o período Dilma. Eles até falavam do Pessimildo, não sei se vocês lembram disso, na campanha tinha um personagenzinho que era o Pessimildo, porque estava todo mundo dizendo, olha, as contas públicas estão arrebentando, isso vai estourar uma hora, eles estão maquiando para ganhar a eleição e depois isso volta. Eu queria perguntar para vocês, vamos voltar um pouco e enxergar isso de um pouco mais de longe, né? É importante ver a árvore, mas tem hora que a gente tem que dar um passinho para trás. Vamos dar uma olhada na floresta. Eu queria perguntar para vocês, se aquele pessoal que falava contra a reforma trabalhista, vocês devem lembrar bem, que dizia que o trabalhador ia perder direitos e não sei o quê, com essa recuperação tão intensa agora que a gente está vendo, que ainda que seja lenta, ela realmente é intensa, é bastante visível isso. Esse pessoal já pediu desculpas? Eu queria perguntar, aquele pessoal que falava da PEC do teto, que é uma emenda constitucional para impedir o governo de torrar o dinheiro do trabalhador demais, que é isso que é a PEC do teto, esse pessoal já pediu desculpa ou ainda não? Né? Eles já vieram dizer, olha, não era a PEC do fim do mundo, muito pelo contrário. Esse pessoal já pediu desculpa para quem conseguiu emprego, para esses milhões e milhões de brasileiros que conseguiram emprego, ou para os milhões e milhões de brasileiros que ainda não conseguiram emprego, mas que graças a essa recuperação desses números, eles têm a perspectiva de conseguir um emprego novo. Eu queria ouvir a análise de vocês e isso me irrita bastante. Oi. Não, eu acho que para pedir desculpa, você precisa, em primeiro lugar, entender que você pisou na bola, em segundo lugar, assumir que você pisou na bola e, em terceiro lugar, ter dignidade. E eu não sei se essas pessoas que você está chamando de esse pessoal chegou no estágio 1, se chegou no estágio 2 ou no 3, eu não estou vendo isso. Pois é. Não pediram desculpas e nem vão pedir desculpas. Inclusive, eles continuam defendendo a CLT. Isso é que me dói, né? O cara não admite o erro nunca. Ele chama de PEC do fim do mundo e agora finge como, né, se não é com ele. Ele se apega na última maluquice que o Bolsonaro tiver falado, alguma coisa meio destrambelhada, e fica se batendo nisso e não fala, não, olha, ok, eu estava errado, ok, vocês tinham razão. Não importa o quanto mudar o número do desemprego, o quanto cair o dólar, o quanto subir a bolsa, o cara não admite que está errado. Eu vejo assim, algumas discussões nas redes sociais e é uma pena que as pessoas que falam, né, coisas negativas em relação, por exemplo, a essa questão trabalhista, que eles levam mais para o lado político do que realmente o lado técnico-econômico. Né? Primeiro que não existe uma bala de prata que vai salvar tudo. Então, assim, veja o que está acontecendo, né? Você vê que assim, é 100% político. Sabe? Então, política é uma coisa e economia é outra, né? Se é difícil isso para você entender, então é melhor não falar que você vai passar vergonha, sabe? Então, assim, entenda um pouquinho o que está acontecendo, quais são as consequências disso, né? E tira o coração um pouco, essa raiva. Larga esse ódio, né? Levando tudo pra política, sabe? Mas é até uma coisa que eu acho que eu discordo de você, de que a política e a economia estão profundamente interligadas. O que acontece na economia, em grande medida, né, depende da política. Até eu costumo falar em palestra, é isso que me levou a estudar direito ao invés de estudar economia. Fala, não, e vice-versa, né, Ives? O que vice-versa. acontece na política acaba impactando
a economia. Eu acho que eu falei... As aprovações ou não de medidas tão importantes para que a economia gire. Pois é. Mas eu acho que a questão ideológica, eu falei errado. É ideologia. É política, mas em relação ideológica. É defender um partido, de falar assim, isso tá errado porque, quando acontecia no partido tal, tava certo. É esse o ponto, assim. Entendo. As pessoas levam pra ideologia muito, né, que tá errado isso. Então, Sabe assim, que eu acho que não é nem ideologia, acho que é projeto de poder Exatamente. fantasiado de ideologia. Exatamente, eu também acho Então, isso. assim, com esta ideologia eu vou captar X pessoas para o meu projeto de poder. Tem até aquelas X pessoas que são captadas, mas no topo ali é o cara que ele sabe exatamente o que ele está falando, ele sabe exatamente a consequência que ele vai gerar, mas ele quer aquilo porque ele sabe, acho eu, ele quer aquilo porque ele sabe que vai levar eventualmente a obter um poder muito maior e conseguir ser eleito ou sei lá o quê. E eles ficam batendo naquela mesma tecla, né? Os direitos, vamos defender os direitos, vamos defender os direitos. Só que você tem um cenário em que você trabalha com menos direitos, mas com um emprego, né, através do qual você pode suprir as necessidades da sua família, ou você fica aguardando, né, você tem uma pequena parcela da sociedade que trabalha com altos salários e todos os benefícios, enquanto a grande maioria não tem o que fazer, não tem trabalho, porque as pessoas não conseguem contratar pagando toda aquela oneração que você tem desses benefícios todos de CLT. Então é uma situação absurda. Enquanto isso, Dória bota o povo para rezar, né? Ai, isso, não, essa coisa da... senhor. Então, senhor, né? Porque agora a moda é ter esses apelos religiosos. Gente, isso para mim tem nada a ver com religião, né? Pois é, tem a ver com poder, tem a ver com projeto de poder. Projeto de poder, né? Ele já está... Agora a religião da Ibope, Opa. Mas deixa eu insistir então um pouco nesse aspecto psicológico da coisa, saindo um pouquinho da economia. Vocês enxergam isso? Eu vejo às vezes uma questão de dissonância cognitiva, como se diz em psicologia. O sujeito vê que o desemprego está caindo, ele vê que os indicadores estão melhorando. Depois eu vou até fazer um gancho a respeito de narrativas políticas. Mas ele vê essas coisas acontecendo e ele continua repetindo o discurso de que não, a reforma trabalhista é ruim para o trabalhador. Meu amigo, o salário dele era 0 e agora ele está empregado. Ele saiu de um salário que era 0 e agora ele tem um emprego. Ele saiu de um salário que era 0 e agora ele tem alguma coisa que não é o emprego dos sonhos dele, mas pelo menos está levando alguma renda para casa. O sujeito vê isso, vê os números despencando e fala, não, a PEC do teto é ruim, é a PEC do fim do mundo. Não, a reforma trabalhista foi ruim, tirou direitos. Eu queria a análise de vocês, a reforma da Previdência, que a gente ainda nem conseguiu, mas a perspectiva de que vai acontecer já gera uma mudança enorme em todo o cenário econômico, em todos os agentes econômicos, até externos, de invisto no Brasil ou não, que é uma coisa muito importante. Eu queria a análise de vocês nesse sentido, quer dizer, não é um tanto difícil de entender do sujeito estar enxergando a realidade e ainda assim ele continua repetindo um discurso que contradiz aquilo que está diante dos olhos dele, ou não? Sou eu que estou interpretando errado? Não, é um fenômeno mesmo, quer dizer, dissonância cognitiva é uma coisa que acontece com os seres humanos. Você, por exemplo, você está assistindo um filme, uma novela, a pessoa atende o telefone, tem uma mensagem, morreu teu filho, teve um acidente, a pessoa, não! Quer dizer, é muito duro a pessoa incorporar uma má notícia ou alguma coisa assim. Acabaram suas crenças, né? Quebrou-se tudo. Isso é dolorido, eu já vi isso. É muito doído você enxergar que aquilo que você dizia, que você não é defensor dos pobres, que muito pelo contrário, tudo aquilo que você defende faz mal aos pobres, é isso? Mais do que a pessoa que atende o telefone para o seu filho teve um acidente. Isso é um choque, isso eu entendo. Eu acho que é perfeitamente compreensível. A pessoa tem um choque, é a reação instintiva contra o choque. Aqui é diferente, o sujeito racionalmente, até tem um termo em psicologia que ele racionaliza que não, a reforma trabalhista é ruim. Não, mas esse racional é uma forma de amainar o choque. Mas o choque parece que não bate, não, e é isso que me dói. O choque parece que não chega. A pessoa investiu tanto nisso.
né? Isso é uma coisa meio bíblica, né? Que você mandava matar o cordeiro para provar tua fidelidade. Às vezes o cordeiro era, sei lá, teu ganha-pão, etc, etc. Depois que eu fiz esse sacrifício todo, você vem me dizer que era tudo besteira, que eu estava lutando em vão. Eu não quero acreditar nisso. Eu quero continuar arraigado às minhas crenças e pior, eu e os meus amigos. Então as pessoas se uma coisa fecham reforça cada vez mais. Isso é muito né? forte. Eu quero, então, entre os seres humanos. Você isso. sai da dissonância cognitiva e entra no delírio coletivo, né? que é um outro fenômeno, e aí vai, né? E aí bloqueia os amigos de Face que estão falando diferente, xinga, né? Porque eu não quero que você cause um tilt aqui no meu cérebro. E eles passam, as pessoas... Eu concordo com tudo isso que a Gisela falou, e o mais chocante é o exercício que eles fazem para criar justificativas. Isso me dá até medo. Para tudo aquilo que eles continuam falando, que é óbvio que os fatos comprovam que eles estão errados, que o que eles estão falando são absurdos, mas eles conseguem fazer lá todo mundo. Essa racionalização. Uma ginástica para achar comprovações ou explicações para aquilo. E o triste é, nós combatemos duramente uma seita, né, durante anos, e agora nós vemos uma outra coisa. Pessoas que combateram esses agora estão tentando criar todos esses subterfúgios para dar... qual é a palavra que está me faltando? Motivo, não, para dar justificativa para atitudes das pessoas que combateram a seita anterior. Então, a gente vê um comportamento idêntico ao que a gente combateu por tanto tempo, por parte de pessoas que combateram esse comportamento. Como que você não consegue Estamos vendo ver? a geração de uma seita, mas de sinal trocado, é isso que você está dizendo? É assim, né? Chega um e por exemplo, vai chamar de fascista, porque eu sou de direita, e de direita é uma coisa horrorosa, e não sei o quê, enquanto o outro está chamando de petista, de vai para Venezuela, e não sei o que, a gente arruma uns clichês aí e fica se xingando mutuamente, e o Brasil com isso, né? Cadê a construção? Quer dizer, cada um, na verdade, defendendo a sua própria dissonância cognitiva. Aí eles falam, não, vocês são contra o governo, né? Vocês estão tentando acabar com esse governo, e não tem nada a ver. Mas aí eu vou perguntar para Fernanda se quando você, né, Nietzsche, você olhar demais para o abismo vai olhar para você, mas isso é depois do intervalo.